lugar é esse? Estamos aqui em Oviedo, nas Astúrias. Sejam todos muito bem-vindos a Oviedo, um local incrível, imerso no verde e imerso em muita história. Tem muita coisa legal aqui que nós vamos mostrar para vocês, inclusive aqui mesmo nessa praça, a Plaça de la Constitución. Atrás de mim está a prefeitura da cidade, o Ayuntamiento, nesse edifício elegantíssimo. E ali ao fundo, uma das belas igrejas que adornam aqui e constelam a cidade. Essa é a igreja de San Isidoro. Como vocês bem podem notar, tem apenas um campanário essa igreja, porque ela não foi acabada. A ideia é que fossem dois, mas ela é muito rica já na sua fachada. E essa é mais uma área de convivência e que a gente adora esse clima espanhol. Astúrias também é terra de viajantes, terra de peregrinos que passam por aqui em vários caminhos, mas o mais famoso é o caminho de Santiago. Então aqui também tem locais, inclusive públicos, albergues municipais para abrigarem justamente esses peregrinos. Imagino que isso deve ser muito concorrido também. E aqui, pessoal, nós sentimos o clima de uma Espanha fortíssima, de uma Espanha medieval que resistiu ao Califado de Córdoba. Uma pontinha aqui no norte acabou resistindo durante a época do domínio muçulmano em grande parte do país, do domínio de Al-Andalus, que tanto falamos para vocês. E essa pontinha que ficou aqui foi justamente a chama necessária para que houvesse a reconquista por parte dos reis católicos. Região fortíssima por essa história e também muito abençoada, muito forte por sua natureza exuberante. Um dos motivos que os turistas procuram essa região, essa comunidade autônoma espanhola. Aqui estamos mostrando Oviedo, vocês viram no nosso vídeo em Gijón, um ambiente assim maravilhoso, com sol, mar, e aqui estamos muito próximos de Gijón. Para vocês terem uma ideia, são 30 minutos apenas de trem de cercanias, o trem regional, onde você paga menos de 4 euros para acessar qualquer uma dessas cidades. Então você pode se hospedar aqui, pode se hospedar em Gijón ou fazer como nós fizemos, se hospede nas duas cidades, dê um tempo ao tempo e explore tudo que esses locais podem oferecer. Aqui é a capital dessa comunidade autônoma, capital do Principado de Astúrias, mas tem uma ligação muito forte, como eu disse, com Gijón. Eu acho que de certa forma elas se completam. E tantas outras cidades e vilarejos nós podemos encontrar aqui. Elisa, os nossos inscritos são a nossa principal fonte de inspiração aqui para que nós exploremos tantas e tantas cidades. Agora, os nossos membros, esses moram aqui no nosso coração. Afinal, eles apoiam o nosso trabalho e você também pode apoiar por um valor de um café. E eu diria até que os nossos membros, Elisa, eles são muito nobres, muito leais, beneméritos, invictos, heróicos, muito noble, muito leal, benemérita, invicta, heróica, buena ciudad de Oviedo. Justamente por essa história que eu contei, resistiu fortemente aqui ao domínio dos muçulmanos e depois se juntaram forças até que reconquistaram o território espanhol. Pavimentação que a gente sai deslizando aqui e é super gostoso. Olha só que graça esse letreiro. Centro histórico da cidade mantém praticamente intacto o seu traçado original. Então todas essas ruas aqui, vielas que nós estamos percorrendo junto com vocês, elas eram assim mesmo em épocas antigas. Interessante também notar que são 3 vias
principais que ainda estão aqui, são 3 retas que caem ali na Praça da Catedral e que eram importantíssimas como vias de circulação aqui na cidade, já que elas começavam a partir de 3 portas que compunham a antiga muralha de defesa da cidade e aí sim desembocavam no seu ponto principal, que é a Praça da Catedral. Praça del Fontan, olhem só como essa arquitetura é diferente. Isso aqui remete a um corral de comédias. Era um antigo teatro medieval ao ar livre. Depois esse local foi sendo tomado, vamos dizer assim, pelos vendedores, pelos comerciantes, que aqui traziam suas mercadorias direto do campo e também faziam pequenos serviços, como um mercado. Então logo aqui se tornou um mercado, até os dias de hoje tem essa vocação. Depois eles construíram um mercado público, que nós vamos mostrar para vocês, que fica aqui bem ao lado, já é um mercado coberto do final dos anos 1800. Mas um tempo atrás, esse local ficou bastante deteriorado, ficou bastante desgastado e depois ele foi revitalizado e nós temos aqui, até os dias de hoje, um contato com a história local. Se localizam também diversos bares, restaurantes, então é um local que tem história. Ali aquela casa com esses detalhes azuis é a única casa que restou íntegra desde tempos imemoriais. Isso porque o proprietário acabou restaurando ela ao longo do tempo e não precisou passar por um processo onde praticamente eles a refizeram aqui no começo dos anos 1980. E aqui são realizadas outras manifestações, como mercados, feiras. Esse local nunca está abandonado. Inclusive, as esculturas que estão espalhadas aqui pela cidade, essa aqui é mais uma. Temos uma paradinha aqui em um local bem sugestivo, bem delicioso do centro histórico. São muitos, na verdade, mas esse em especial nos chamou a atenção, porque tem esse vai e vem de pessoas, é um local recheado de histórias. Vocês estão vendo aqui ao fundo um mercado de dimensões consideráveis aqui para a cidade, que foi erguido lá no final dos anos 1800 e ainda hoje traz muito frescor. Ele foi edificado aqui justamente nessa área porque sempre foi uma área comercial, né, de trocas comerciais. Antes essas trocas aconteciam ao ar livre, mas depois, por questões sanitárias, resolveram construir um mercado, como em tantas outras cidades, para que houvesse maior ventilação, maior cuidado com os produtos e também uma tutela maior aos comerciantes. O fato é que é um espaço genuinamente delicioso. A gente encontra vários produtos aqui da culinária asturiana. Que mercado incrível, tem todo o movimento aqui
Você encontra todos os produtos possíveis, fresquíssimos, se sente no aroma, no visual. E aqui o mercado está super aquecido. Hoje é um sábado. Nós já visitamos vários mercados espanhóis. Isso é uma maravilha desse país. Parece que tudo de melhor se encontra nesses locais. E até nós consumimos em uma banca muito boa para fazer ali um bocadilho durante a nossa estadia. Ótimo, queijo de qualidade, embutido de qualidade. E outras coisas que a gente não dá para comprar porque não tínhamos essa possibilidade para fazer um super jantar, um super almoço. Mas tem tudo aqui para você fazer do bom e do melhor. Essas são as alúbias para fazer a fabada. Olha só, aqui eles têm uma demonstração. Depois de 12 horas de remojo, depois de você deixar de molho, elas duplicam de tamanho. Claro que todo feijão, né, toda leguminosa, o ideal é que vocês deixem de molho. Nós fazemos assim também em casa. Tem gente que fala, mas não tem feijão na Europa? Tem, e tem de monte, cada região tem a sua. Aqui tem lentilhas, grão de bico e a própria alúbia, que é a fava. Aqui estão todos os ingredientes para a fabada. Todo o movimento muito legal aqui. Como vocês podem ver, é a vida de mercado. Eu acho interessante esse pacotinho que eles vendem os queijos asturianos em pequenas porções para que vocês tenham oportunidade de provar um pouco de cada. E eles têm também, como nós mostramos, a embalagem a vácuo para preparar a fabada asturiana. Ali para 6 pessoas, R$17,90. É um mercado de abastos, é um mercado de abastecimento do que eles realmente consomem, do que faz parte da cultura local. Então, por isso que nós recomendamos esse tipo de mercado. Por exemplo, em Madrid tem um mercado muito bonito, que é o mercado de San Miguel, mas ali é um mercado mercado gastronômico, é um mercado gourmet ali. Então não tem alimentos para serem preparados. Ali já está tudo pronto, como tapas, coisinhas assim, coisinhas acolá. O que é muito bonito, muito bem feito, mas não é a alma de um mercado verdadeiro. Isso nós mostramos lá mesmo em Madrid. Fizemos um giro por alguns mercados muito interessantes. Nós amamos esse clima. E caso vocês estejam gostando de tudo isso, vocês podem ver o que se consome lá em Madrid. Interessante, falando da capital, Madrid ela é muito potente, então ela se abastece dos melhores produtos de todo o país. Mostramos mercados mais novos, mercados mais antigos, mas todos com essa alma. Mas eu já me apeguei a esse mercado e também a cidade. Gostei do clima aqui. O mercado fica numa posição extremamente privilegiada aqui na cidade, então é muito fácil alcançá-lo, sempre a pé. Mas espera aí, Fê, você está escondendo ouro. Você tem aqui uma banca. Eu quero que você mostre a sua banca ali atrás, ó. Depois de 20 dias de viagem, o ouro já virou uma coisa assim diluída, tá? Pois é, a minha banca ali eu fechei hoje para fazer esse vídeo aqui com vocês. Mas posteriormente vocês podem visitar. Tem gente que pode acreditar, Elisa, e fazer fiado. Não me responsabilizo. É bem legal, é uma visita que a gente adora fazer em cada cidade, mas aqui em especial ele traz muito da essência dessa comunidade autônoma que nem sempre é tão mencionada no turismo em geral aqui na Espanha. A gente gostou bastante da visita, mas aqui de fora também o panorama é belíssimo, porque ele contrasta com a igreja ali ao fundo e também com outras edificações que mesclam aqui o caráter comercial com o residencial. Esse centro histórico tem dimensões consideráveis e ele é muito plural, ele é muito vivo. São muitos comércios aqui, então a variedade é bem legal, pessoal. E eu achei ele super bem cuidado. Aqui a gente vai deslizando por essas vielas e sempre se depara com algo novo e algo muito bonito. Então são muitos pontos de interesse por aqui e muitos cafés como esse aqui que nós estamos, com várias vistas deliciosas que você pode passar o dia inteiro. E vende só bacalhau, pessoal. De todos os tipos, mais alto, ele já desmigado. E o que a gente nota é que aqui é uma cidade muito genuína realmente, porque ela mantém tantos aspectos que são únicos, que são seus. E claro, o mercado é o local onde nós encontramos a cultura gastronômica por excelência, onde você conversa ali com o comerciante, pede uma sugestão. Como nós dissemos, tem outras feiras que ocorrem aqui, feiras de antiguidades, feiras paralelas também que ocorrem em dias variados. A alma aqui de uma capital
de comunidade. Mostramos para vocês Gijón com essa força portuária e aqui na área administrativa também comercial, lembrando que a região conta com muitas indústrias, então a questão do turismo vai ser incrementada com a recém-chegada das linhas de alta velocidade aqui na região. Então antes se demorava muito para chegar aqui a partir de Madrid. Hoje esse tempo está abreviado, vocês estão vendo certinho aqui o tempo que leva para viajar desde a estação de Madrid-Chamartín, que é a estação mais ao norte de Madrid, até aqui. E depois, mais uns 30 minutos, você alcança ali a cidade de Gijón. Então, obviamente, quem não conhece a região vai acabar conhecendo tanto Gijón quanto Oviedo. Isso vai incrementar ainda mais o turismo, vai incrementar ainda mais a economia e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que a região continue trabalhando muito bem o turismo, destaque aqui para a recepção turística, como nós falamos, foi muito bem feita e espero que continue assim. Mas como aqui sempre foi uma área comercial importante, ela tem já uma experiência muito forte com o turismo comercial. Então eles têm um centro de congressos muito importante, eles têm aeroporto aqui também. Então a conexão deles com a Europa sempre foi muito bem colocada, afinal aqui tem empresas importantes aqui nessa região. Claro que nós percorremos também fora do centro histórico, que é incrível aqui de Oviedo, e os bairros aqui são muito bons aparentemente. São locais com amplas áreas verdes, parques, calçadas largas e muitos desses locais têm vistas para as montanhas. O transporte público também parece servir bem. Entre muitos edifícios também passagens exclusivas para os pedestres, então as pessoas não precisam necessariamente seguir aqui pelas avenidas para alcançar seus prédios. Basta ir cortando o caminho em locais como esse, exatamente, que foram feitos para os pedestres. Então eu achei aqui a cidade muito bem urbanizada, ela tem um centro histórico fabuloso e foi crescendo de forma planejada e pensada também no seu futuro. Apesar de nós estarmos muito próximos a grandes avenidas com várias faixas de rolamento, nós temos a segurança dessas calçadas largas e também a tranquilidade que esses parques e áreas verdes nos proporcionam, com árvores já bem maduras, né, todas planejadas, e tem uma elegância assim, incrível em cada detalhe, não só nos locais privados, o que traz um bem-estar sem tamanho. Vocês já ouviram falar no caminho de Santiago de Compostela. E tem uma parte desse caminho que tem aproximadamente 325 quilômetros que começa aqui em Oviedo. Por isso que a cidade é tão significativa e a gente tem que pontuar aqui esse outro lado dela. Então, caminhando aqui pelas ruas do centro histórico, vira e mexe a gente vê algum peregrino com a sua mochila, às vezes acompanhado por seu fiel amigo, um cão, ou outros amigos, enfim. Sempre tem esse vai e vem de pessoas, lembrando que são muitos caminhos e muitas rotas que chegam até Santiago de Compostela. Mas esse em questão é denominado caminho primitivo e ele é escolhido por muitos peregrinos porque tem as suas dificuldades, mas dizem que não é tão cheio assim. É um caminho que começou lá pelo século IV, pessoal. Como sempre foi a capital aqui das Astúrias, Oviedo também conta com uma universidade muito prestigiada, não apenas na região, como em toda a Espanha. Destaca-se o curso de Economia, que é muito requisitado entre os espanhóis. E falando de economia, essa comunidade asturiana tem muitas indústrias dos mais variados tipos, mas muito ligadas ao setor terciário. Esse setor representa grande parte da economia aqui também de Oviedo. Além disso, outros serviços públicos importantes. O turismo também, como vocês veem, representa grande parte da sua economia. A região também tem uma relação com a agricultura, com a pecuária. Então, os produtos alimentícios dessa área da Espanha são muito conceituados pela sua alta qualidade e também os pescados
do Mar Cantábrico. Então tem uma ligação muito interessante aqui. Além disso, recentemente, os trens de alta velocidade iniciaram seu percurso até aqui. Foi uma obra que durou cerca de 20 anos, uma das infraestruturas mais pesadas de toda a Europa e também mais tecnológicas. Então isso demorou muito tempo, foi muito caro, cerca de 4 bilhões de euros. Foi um investimento não apenas para o transporte de passageiros, como o transporte de mercadorias. A região vai ter um grande crescimento, muitos turistas e espanhóis virão para cá com ainda mais intensidade, verão toda a qualidade aqui dessa comunidade autônoma. As temperaturas aqui são extremamente equilibradas durante o verão. Nesse mesmo momento que agora deve estar aqui uns 25 graus, em Madrid pode estar uns 40. Então isso muda muito a percepção do que você pode encontrar em uma cidade com relação à sua qualidade de vida. As 3 localidades principais aqui dessa pequena região espanhola sempre foram consideradas muito interessantes com relação à sua qualidade de vida. Mostramos para vocês vídeo em Gijón, em Avilés, e vocês viram ali a cidade. Claro que nós saímos também desse centro histórico mais turístico. Confesso que eu fiquei impressionado aqui em Oviedo, andando aqui pelos bairros. A Elisa gostou muito também, porque nós encontramos bairros bons, com ótima qualidade de circulação, tanto para os veículos como principalmente para os pedestres, algo que se segue em tantas cidades espanholas, mas aqui em Oviedo gostamos bastante. Então são ótimas localidades aqui no norte da Espanha, com excelente gastronomia e uma boa qualidade de vida, e agora uma conexão muito adequada com a sua capital. Mas vale ressaltar que a região já contava também com um aeroporto que é muito fácil aqui de se alcançar, tanto de Oviedo quanto de Gijón como Avilés. O trajeto não dura mais que 30 minutos até o aeroporto. Então também é uma ótima pedida para se chegar aqui de outras regiões. Olha o tamanho dessas favas. Elas realmente crescem, né? Delicioso. E tem bastante gosto de páprica. Eu adorei. E um pouco sabor defumado também por conta da linguiça. Muito, muito boa. Eu pedi um arroz caldoso de mariscos. A região das Astúrias também teve um domínio dos povos romanos aqui, mas antes tinham também os celtas, e eles deixaram muitas marcas aqui pelo norte da Espanha. Então isso é muito reivindicado aqui pelas Astúrias e aqui por Oviedo. Olhem só que manifestação interessante que eles têm praticamente durante todo o ano. Vai de abril a outubro, grupos folclóricos percorrem o centro da cidade aos finais de semana. Isso é muito interessante de se ver, porque eles estão em vários pontos aqui do centro histórico, são vários grupos também. Destaque para a própria vestimenta, o tecido, tudo é muito cuidado, é muito heterogêneo também. Pessoas mais experientes, como crianças que se iniciam também nesse projeto. Então isso dá um colorido todo especial aqui para a cidade, uma sonoridade também. Eu achei fantástico a iniciativa da cidade, já que isso ajuda também os artistas locais, grupos folclóricos que perpetuam todo o resgate cultural importantíssimo para toda a cidade. E aqui eles fazem isso de maneira exemplar. Esse parque dá as boas-vindas aqui a todos os viajantes que chegam via transporte ferroviário. Praticamente alguns passos
nós já nos deparamos com toda essa estrutura, onde inclusive tem um centro de informações turísticas aqui mesmo no parque. Nós sempre comentamos com vocês que nos munimos de muita informação nos locais turísticos, né? Nas secretarias de turismo de cada cidade. Mas aqui em Oviedo o negócio foi diferente, foi muito bom. Além de todas as informações, a simpatia foi a prata da casa e a gente ainda recebeu essa bela bolsinha, olha só, para carregar tudo aqui. Mapa, folheto, tem várias línguas. Nós optamos por espanhol, mas tem todas as explicações com o mapa e tudo mais. Muito simpática, né? Muito, olha só. Durante o verão, lógico que é um espaço muito procurado, tem inclusive um bar onde as pessoas socializam ali também. Como todo parque espanhol, sempre tem um lago, patos e alguns animais. Outra característica interessante do parque é a quantidade de esculturas que podemos encontrar aqui. São dezenas, tem até um mapa. A mais procurada, a mais conhecida aqui é a escultura, sabe de quem? Da Mafalda. Por que a Mafalda, a argentina, o que ela está fazendo aqui? Até muita gente se confunde, será que o Quino era espanhol? O que ocorre? O Quino recebeu o prêmio do Príncipe das Astúrias, assim como nós comentamos lá em Avilés do Niemeyer, e aí para homenageá-lo, ao invés de construir uma escultura do Quino, construíram logicamente a escultura da Mafalda. Eu acho que é a única escultura colorida e é uma fila aqui para conseguir uma foto com a Mafalda. O que a Mafalda acharia disso? O Woody Allen também é homenageado aqui na cidade porque ele também ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias em 2002. Tem até uma declaração dele que diz assim: Oviedo é uma cidade deliciosa, exótica, bela, limpa, agradável, tranquila e peatonalizada, dedicada aos pedestres. É como se não pertencesse a esse mundo, é como se não existisse. Oviedo é como um conto de fadas. Nada como caminhar pelas cidades espanholas, o comércio se aquece, as pessoas ficam felizes, a cidade fica menos poluída, as vantagens são inúmeras. Quanto mais cidades tivermos assim, vai ser tudo muito melhor. Isso acaba valorizando também o transporte público, as pessoas deixando os carros em outros cantos para se dedicarem exclusivamente às cidades. A tradição nas Astúrias é a sidra, é a bebida típica. Você encontra em Gijón, em Oviedo, em todas as cidades que vocês passarem por aqui. E eles fazem todo esse espetáculo para servir a sidra. Uma parte vai para o santo. Quanto mais alto ele servir, mais borbulhante ali ela vai ficar. Vai liberar todos os gases necessários para que ela fique ainda mais fresca. O ideal é que vocês peçam também uma sidra seca, como eu recomendo, com prosecco, com outras bebidas, porque aí vocês vão absorver melhor o sabor. Se sente o sabor muito pronunciado das maçãs. Quer que eu prove, Elisa? Por favor. A Elisa está desconfiada. Vou dizer, eu nunca comi um negócio parecido. É de peixe, provavelmente bonito do norte. Ele faz tipo uma torta gelada. Ele não é fraco, né? O teor alcoólico dele é de uma cerveja, 5%. Acho que a partir do segundo copo você vai se acostumando. Eu gostei bastante, viu, Elisa? Acho que tem que voltar para a época medieval, viu? Exato. E tem que tomar logo o que ele serve. Esperando ansiosamente a minha sidra. Em 1, 2, 3. Muitas graças. Nada. Como isso é bom. Ao finalzinho eles não tomam. De longe ali, por sinais telepáticos, eu já tinha pedido outra garrafa, eles não. E é normal que as pessoas tomem um monte de garrafas, tá? Eu tô vendo um casal ali, tem umas 4, 5 garrafas. Porque é muito leve isso aqui.
metade fica para fora, ele vai servindo, vai espirrando, mas a primeira saída ele deixa cair. O finalzinho também eles não tomam. Uma parte disso escorrega, por isso que isso movimenta também a economia gastronômica local, porque eles são bons. A Elisa, ela não toma de uma vez, ela fica lá tomando como um drink. O que acontece? É forte. Se você não toma logo, os gases eles acabam se dissolvendo, então fica meio xoxa. Pra servir precisa de técnica. Olha isso. Mira chicos, Rubina. Bela, bela, bonita. Quédate ahí hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Vamos provar uma lubina aqui do Mar Cantábrico. Suculento, macio, suave. Viva o Mar Cantábrico. Elisa, que é especialista no Mar Cantábrico. O que você achou? Incrível, fresco, cozido na medida, delicioso. Pessoal, provar uma boa cidra aqui é uma experiência que vale muito a pena, lógico, se vocês consomem algum tipo de bebida alcoólica. Mas eu nem considero essa uma bebida alcoólica, eu considero essa uma bebida divina. E outra, ela é oriunda das maçãs, nada mais natural. Nós já tomamos uma bebida, uma espécie de cidra lá em Frankfurt, mas não era igual essa aqui. Era boa, você vai tomando ali e tal, mas não era igual essa aqui. Essa aqui é algo divino, é algo medieval, parece que você está tomando algo dos deuses. Algumas curiosidades é que eles não colocam na geladeira e mesmo assim ela está geladíssima. O que eles fazem? Eles colocam na água gelada antes de servir. Então tem uma bacia ali que eles colocam, sempre medieval, sempre assim, mais difícil, mas fica ali perfeita. Depois, é uma bebida muito barata. Para vocês terem uma ideia, uma boa garrafa de vinho, você paga uns 10, 12 euros. Ou se você pedir uma cerveja em forma de chopp, né? Aqui o cerveja no barril, cerveja em barril, você vai pagar 2,50, 3 euros, o que é barato aqui na Espanha. Na Itália você já paga uns 5 euros uma cerveja, assim, um chopp. Aqui, uma garrafa de boa cidra, de qualidade, como nós tomamos, você paga 3,50 euros, no máximo 4 euros se o local for mais caro. Então, naturalmente, as pessoas acabam pedindo, às vezes, até o engradado, quando elas estão em grupo, que fica ainda mais barato. Claro que existem outras variações de cidra, até mesmo sem álcool. Então, todo mundo pode provar. Aqui nós estamos em uma área boêmia da cidade, com outras cidrerias. Deixa eu ver o horário. 10h20, tá cedo ainda, o pessoal começando a sair. Olhem só quanta coisa legal. Aqui o pessoal fazendo o tipismo de pé, como o espanhol gosta muito de socializar também. Fora as cervejarias que tem aqui, outros locais também. O legal da cidra é você provar mesmo na cidreria. Tem esse contato com o garçom, ele meio que decide quando você vai provar outro ou não, e por aí vai. Essa é uma das ruas aqui de cidrerias. Lembrando que em Avilés tem, Gijón tem. Aqui é o mundo fantástico da cidra. É isso. É legal que essa rua aqui toda enfeitada, ela dá realmente o tom da cidra, porque quando você vê uma garrafinha verde numa mesa, num bar, num restaurante, é porque é cidra, é porque você está nas Astúrias. Então, assim, nada melhor do que isso, você tem que experimentar. Que experiência magnífica tivemos aqui na cidade de Oviedo, extremo norte do país. Espero que vocês tenham gostado desse e dos outros vídeos que fizemos aqui na Astúrias, nas 3 principais cidades. Mas tem muita coisa para ser explorada. Nós queremos voltar aqui porque tem outras cidades aqui nas redondezas, pueblos, vilarejos. Tem também algo que nós recomendamos para vocês, que é subir a montanha para ter uma visão aqui da cidade muito privilegiada, além de visitar um outro local histórico, mas que infelizmente nós não conseguimos ver aqui na nossa primeira visita. Tem muita coisa para se fazer aqui. Isso é muito bom, quando deixamos algumas coisas para o nosso retorno. Normalmente a gente volta. Mais uma temporada de vídeos aqui na Espanha, retornaremos em breve. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias.